Aleluia, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Que essa paz vive e reina para todos sempre. É motivo de alegria de estar aqui junto com o povo de Deus, que vai morar no céu. Aleluia. Eu sou grato também pela vida do meu irmão em Cristo Jesus, irmão Jâmio, que nos fez esse convite, e também por a permissão do pastor, presbítero Lucas, né? Louva a Deus também por a vida também do pastor. Fico feliz de ter que reconhecer mais um homem de Deus. Eu também estou aqui debaixo da bênção do meu pastor, do presbítero Leomar. E meu pastor presidente é o pastor Luiz Menezes Mato. E nós estamos aqui debaixo da bênção dele. Também louvo a Deus por a vida dos meus filhos, que é a Viviane e meu filho César. Eu quero também falar que a minha esposa não pôde vir, porque ela está no hospital com seu pai, que está internado, que amanhã vai sair para o regional lá de Redenção, tá? Ele está enfermo, mas Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos, sem perca de tempo, vamos ler a palavra do Senhor no livro de Salmo, e o verso 2. Glória a Deus. Meus irmãos, eu gosto de usar o celular como rebolso, tá? Primeiro eu fazia anotação no papel, mas o celular agora ficou mais útil. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor em Salmo, no livro de Salmo 40 e o verso 2. Hoje é culto de missão. Louva a Deus por os homens de Deus que fez o ídolo do Senhor. A palavra do Senhor fala: tirou-me de um lago horrível, de uma chaga de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, afirmou os meus passos. Glória a Deus. Somente aí. Glória a Deus. Deus é maravilhoso conosco. A palavra de Deus diz que Deus, olhando para a terra, não achou ninguém digno de vir morrer, de dar salvação, ninguém justo para dar salvação para a humanidade, mas o seu Filho amado, ele se ofereceu lá no céu para vir fazer esse sacrifício por nós. E a palavra de Deus fala em João 15:16, que não foi nós que escolhimos ele, foi ele que nos escolheu na cruz do Calvário. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, para adorar ele, porque ele é digno de toda adoração. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus fala em João 3,16, que Deus, ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Onde fala, meu irmão Natanael, onde que ele escolheu nós? Isaías 53, e o verso 4. Ele verdadeiramente tomou todas as nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz. Aleluia. Nós era condenado, aleluia, mas Deus trouxe a salvação para nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome. Não tem pecado nenhum, meus irmãos, que Deus não possa perdoar. A Bíblia fala, só tem um pecado que Deus não perdoa, é só a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas todo pecado ele perdoa. Aleluia. Muitas vezes a pessoa fala: irmão, eu não tenho mais jeito, aleluia, mas Jesus, ele dá jeito, aleluia, porque ele que purifica, ele que limpa, ele que lava com teu sangue, com sangue, aleluia, ele lava o homem e deixa mais limpo do que a neve, aleluia, glória a Deus, aleluia, santo é teu nome, não tem mancha que o nosso Senhor Jesus Cristo nos limpa, aleluia, ele sofreu na cruz por nós, para dar direito à salvação. Eu fico feliz, meus irmãos, que hoje nesta casa ainda tem muita gente, aleluia,
Porque a palavra de Deus, o povo disse que o amor de muitos enfriarão, e poucos iam buscar o Senhor. Aleluia. Nós estamos visitando os hospital, e com o escudo, o meu sogro está lá. Muito irmão, ele quer a cura, mas não quer Jesus. O próprio meu sogro está lá enfermo, com começo de próstata, e pela na vesícula. Ele está muito mal, mas eu falo para ele, meu sogro, você quer aceitar Jesus? Ele disse que não, já aceitou desde criança. Mas a palavra de Deus fala em Mateus 10, 32, que o homem tem que confessar Jesus como o único, suficiente e Salvador. Aleluia. Porque se nós confessar diante dos homens aqui na terra, ele confessará diante dos santos anjos no céu. Aleluia. Água para mim? Glória a Deus. Aleluia. Esse Deus é maravilhoso. A Bíblia fala que Ele nos escolheu. Ele tirou nós do lamaçal de pecado e colocou sobre uma rocha, que é aqui a casa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, Ele veio salvar não o justo, mas aqueles que têm pecado, assim diz a palavra de Deus. Aleluia. Só basta nós entregar as vidas diante dele, do altar. Senhor, eu te aceito, tu é a minha salvação, que o teu nome vai ser escrito no livro da vida. Aleluia. Não tem riqueza melhor do mundo que é o nosso nome escrito no livro da vida. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus, Ele está voltando para buscar sua igreja, lavada e remida com seu sangue. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra de Deus está se cumprindo, os sinais estão acontecendo. E Jesus disse, assim como foi no dia de Noé, é minha vinda. E Ele está voltando, aleluia, para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Tudo que está acontecendo, aqui nós temos a liberdade ainda, meus queridos irmãos, de buscar o Senhor e adorar, andar com a palavra de Deus pregando. Tem país que não tem essa oportunidade, que está sendo perseguido, homem, na África, mulheres são mortas, vivas, enterradas, por causa do amor de Cristo, mas eles estão com o nome escrito na vida, aleluia, que não negaram Jesus. Glória a Deus, aleluia. Esse Deus é maravilhoso, glória a Deus. Eu fico os irmãos falando que foram fazer o ídolo do Senhor, nessa cidade de Urilândia, vai ter ainda muita salvação, aleluia. Mas a palavra, a igreja era para estar cheia, o povo era para ter sede de buscar o Senhor. Mas eu quero te dizer, ainda vai chegar esse dia, que o povo ainda vão correr para a casa do Senhor com sede, mas eu espero que não seja tarde demais, porque a palavra de Deus fala de uma cidade chamada Nínive, que Deus mandou o Jonas pregar, foi o homem que ganhou mais alma para Jesus, foi aquele homem, nem Pedro ganhou alma, que nem aquele homem. Tem uma água, irmão? Glória a Deus. E ele foi pregando aquela palavra, ei, se arrependei, porque Deus vai destruir esta cidade. Aleluia. E aquela nação se arrependeu e aceitou Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador. E Deus tirou o juízo daquela nação, daquela cidade. Aleluia. E Jesus está voltando. Isaías 55, verso 6 fala, buscai o Senhor enquanto se pode, achai vocais enquanto está perto. Glória a Deus. Jesus está perto de nós, nós temos a liberdade de buscar Ele, aleluia, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. A palavra de Deus fala em João 8, 32, conhecei a verdade vós o libertará, aleluia. Jesus é a verdade, aleluia. Não tem outro caminho se não for outro, o nosso Senhor Jesus. João 14, 6, que ele fala que é o caminho e a verdade.
Aleluia. Não há outro caminho se não for o nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta o homem dizer: ei, eu faço obra aqui na terra, eu ajudo os necessitados, eu dou esmola aos pobres, porque se não confessar Jesus, não é salvo. Porque a Bíblia fala do homem chamado Nicodema, aleluia. Ele era um homem piedoso, temente a Deus, aleluia, glória a Deus. Aleluia, temente a Deus, dava esmola, ajudava as pessoas, mas não tinha salvação. Ele orava a Deus 2 vezes a 3 vezes ao dia. Até que um dia ele teve uma revelação, e o anjo do Senhor foi onde ele disse: olha, falta algo, manda chamar Pedro. E ele mandou chamar Pedro, e Pedro veio. Ele chegou a se prostrar diante do Pedro e disse: não, eu sou homem que nem ti, fala o que você diz. Não, eu tive essa visão. Ele diz: falta algo. Ele disse: aceitar Jesus. E a palavra de Deus diz que ele e sua casa aceitaram Jesus como o único suficiente Salvador, e foram batizados com o Espírito Santo. Aleluia. E Jesus, ele está aqui também no nosso meio. Ele é hoje, como já foi pregado, falado, que ele cura, ele salva. Aleluia. Não tem outra salvação se não for através do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus fala em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, pois isto bem agradável diante de Deus, nosso Salvador, qual desejo que todos, homem, seja salvo, chegue ao pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus. Aleluia. O nosso Deus tem desejo para que todo homem chegue ao conhecimento do Senhor Jesus. Aleluia. Chega aos pés da salvação. Aleluia. E João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que não julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia. Deus enviou o seu Filho para salvar a humanidade. E muitos não estão dando crédito à palavra de Deus, aleluia, aleluia. Muito, a palavra de Deus está entrando no ouvido e saindo no outro. Mas um dia ele vai vir buscar o seu povo, igualmente veio no dia de Noé, igualmente veio no dia de Ló, saiu de Sodoma e Gomorra, aleluia. Ele vai vir buscar o seu povo, aleluia, glória a Deus. E João 8,36, e se pois o Filho vos liberta, verdadeiramente será livre, aleluia. Somente Jesus liberta. E Mateus 11,28, que a palavra de Deus fala: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, viu? Somente Jesus, ele toma os oprimidos. E João 8,12, então Jesus tornou a falar e dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue ou não andará em treva, aleluia. A única luz do mundo é Jesus, e ele veio para nos buscar, amém? Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração, para falar para a igreja, que Jesus salva, Jesus cura. Ele salvou o cego, ele curou da vista o cego Bartimeu. Ele tirou Zaqueu da corrupção. Aleluia. Ele te limpa de todo pecado, é Jesus. Não tem pecado que ele não possa nos libertar. Só ele que nos liberta. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.